sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham pela TVA ou pela Rádio Digital, aos catarinenses que estão aqui. Faço referência à minha colega de infância, a Edna, que está aqui acompanhando com seu filho, e nós que fomos moradores da Argentina quando os nossos pais foram missionários lá. Seja bem-vinda, Edna. Faço a leitura das atas das sessões anteriores, senhor presidente, que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Ata da 108ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 14 de novembro de 2017, com a presidência do deputado Silvio Drevik e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Dirce Reinscheid e Ana Paula Lima. Às 14 horas do dia 14 de novembro do ano 2017, nesta cidade, em Florianópolis, capital de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o deputado Mário Marcondes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. O senhor presidente ainda solicitou que pudesse ser feito a distribuição do expediente. Em breves comunicações, ocuparam a tribuna os senhores deputados Fernando Coruja, Dirceu Dresch e Roberto Salum. No grande expediente, horário destinado aos partidos políticos, ocupou a tribuna o senhor deputado Dirceu Dresch, do Partido dos Trabalhadores. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o presidente adentrou no próximo horário, que é a ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas ao projeto de conversão em lei de medida provisória 213/2017, bem como ao projeto de lei 469/2017. Após ser discutido pelos senhores autores, pelos senhores deputados Fernando Coruja, Gelson Merizo, Roberto Salum, foi aprovado em turno único o projeto de lei 349/2017. Em seguida, foi discutido pelos senhores Fernando Coruja, Darcy de Matos, Kennedy Nunes e as deputadas Luciane Carminati e Ana Paula Lima. Em segundo turno, o projeto 350/2017 totalizou 23 votos sim, 7 votos não e nenhuma abstenção. Foi retirado de pauta o projeto de decreto legislativo número 5/2017 e, na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 22 minutos. E, para constar, eu, primeiro secretário, fiz e mandei digitar a presente ata. Ata da 15ª sessão extraordinária da terceira sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 14 de novembro de 2017, com a presidência do deputado Silvio Drevik e ainda a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Dirce Reinscheid e Ana Paula Lima. Às 17 horas e 22 minutos do dia 14 de mês de novembro do ano 2017, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de leis número 349 e 350/2017. E ainda foi aprovado os pedidos de informação 128 e 129/2017 e as moções de números 261 a 267/2017. Outros, sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1042 a 1044/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 797 a 805/2017. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão solene para segunda-feira, às 19 horas, e para constar, eu, primeiro secretário, digitei e mandei lavrar a presente ata. Ata da 14ª sessão solene da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizado no dia 20 de novembro de 2017, com a presidência do deputado Silvio Drevik.
às 19 horas, o dia 20 de novembro do ano 2017, na cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, e também todos os outros membros da mesa diretora. E também o excelentíssimo senhor deputado federal Espiridião Amin. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa para concessão da comenda do Legislativo catarinense, instituída pela resolução número 2 de 2008. Ato contínuo, o senhor presidente anunciou que haveria a interpretação do hino nacional. Após saudar as autoridades, o presidente convidou para fazer uso da palavra o deputado Gelson Merizio, que, neste ato, representando os parlamentares deste poder. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata de todos os homenageados que foram agraciados com a comenda do Legislativo catarinense. Momento seguinte, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento em nome dos homenageados o senhor Ninfo Koenig. Logo após, em considerações finais, o presidente enalteceu a comenda do Legislativo por ser a mais importante outorga desta Casa e, finalizando, agradeceu a presença de todos, das autoridades com assento à mesa e a todas as senhoras e senhores que honraram com o comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o seguinte dia, no horário regimental. Antes de encerrar a presente sessão, o senhor deputado presidente Silvio Dreve anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. E para constar, eu, primeiro secretário, fiz e mandei digitar a presente ata. Senhor presidente, foram lidas as atas das 3 últimas sessões e que volto a dizer que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Muito obrigado, deputado Kennedy Nunes. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro inscrito para falar, o eminente deputado Neudi Sareta, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, queria, nesta tarde, trazer a essa tribuna a divulgação de um evento importante que vai ser realizado aqui em Florianópolis de 27 a 28 de novembro, promovido aqui pela Associação Brasileira de Portadores de Câncer, AMUC, que será o 6º Encontro Brasileiro de Portadores de Câncer, que vai acontecer de 27 a 28 de novembro de 2017. Recebi, inclusive, a jornalista Carla Algeri, uma voluntária que tem nos trazido as informações também, e trouxe também o convite em nome da presidente da Associação Brasileira dos Portadores de Câncer, para que nós, da Comissão de Saúde, pudéssemos também divulgar esse evento, que vai acontecer então de 27 a 28 de novembro, e evento esse importante, que tem como público-alvo, são portadores de câncer, ex-pacientes, familiares, profissionais da saúde, voluntários, organizações da sociedade civil, conselhos profissionais que integram com o portador de câncer, integrantes também do Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, regionais de saúde de Santa Catarina, áreas de saúde e do direito, imprensa e todos os interessados na discussão dos temas relacionados ao controle do câncer. O evento tem como foco principal o controle do câncer associado à medicina integrativa. Queria destacar também os temas que farão parte do encontro, conforme aqui o convite, então, que nos foi dirigido, lembrando também que as inscrições são gratuitas a todos aqueles que querem participar, não só o público-alvo mais específico que destaquei anteriormente, mas todo cidadão que desejar participar poderá participar.
Os temas, então, serão nova visão sobre fisiologia e medicina integrativa, câncer, uma doença que nos ensina a viver, desmistificando a medicina integrativa, o que é oncologia integrativa e como integrá-la ao tratamento convencional, como tratar o câncer de maneira mais eficaz e menos tóxica, como o paciente pode se beneficiar da medicina integrativa ao usar as modernas tecnologias disponíveis no tratamento do câncer. A importância do tratamento multidisciplinar em câncer de cabeça e pescoço. O que deveríamos saber sobre o câncer de cabeça e pescoço? Câncer do aparelho digestivo. Por que o câncer coloretal está crescendo tanto? Nós estamos, inclusive, agora no Novembro Azul, que é o mês dedicado à saúde do homem, e que tem também esta pauta, principalmente esse tema colocado como centro dos debates, e por isso esse encontro que acontece agora em novembro, vindo no mês que sucede também outubro, que é Outubro Rosa, faz essa relação entre o Outubro Rosa, o Novembro Azul e esses temas importantes. Ainda os temas que fazem parte desse encontro: ambiente regulatório da pesquisa clínica. Qual a importância da pesquisa clínica para o paciente? Papel da pesquisa clínica, onde precisamos avançar? A importância do controle social da pesquisa com seres humanos. Câncer de mama, o que há de novo? Câncer de próstata, Novembro Azul, ações eficazes para reduzir a mortalidade. Direito de tentar e direito de escolha dos pacientes. E também depois ainda consta na programação depoimentos de pacientes. Portanto, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, faço mais uma vez a divulgação desse evento da Associação Brasileira dos Portadores de Câncer, que faz então o 6º encontro brasileiro de portadores de câncer aqui na nossa querida capital de Santa Catarina, Florianópolis, de 27 a 28 de novembro de 2017, no Hotel Cambirela, inscrições gratuitas, e nós também da Comissão de Saúde estamos dando o apoio institucional para esse evento, dada a importância que o mesmo tem para a saúde de todos os catarinenses, senhor presidente. Muito obrigado. Na sequência, inscrito para falar o deputado Fernando Coruja. Na sequência, deputado João Amin. E na sequência, o deputado Ismael dos Santos. Aguardo, sim. Lhe damos 1 minuto para Vossa Excelência concluir o seu planejamento estratégico para o discurso. A pedido do deputado Ismael, que retorna posterior, deputado Venzão, deputado Maurício Crudilac. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Registrar, deputado Salum, hoje pela manhã eu estive na Acadepol, na Academia da Polícia Civil, participando de um evento sobre segurança alimentar, atendendo aí designação do presidente, pedido do presidente que não poderia estar presente. E participei do evento lá, parabenizar a Secretaria do Bem-Estar Social pela organização e pela importância do evento. Está sendo debatida a segurança alimentar, a questão do pequeno produtor rural fornecer
alimentação para a Secretaria da Educação, inclusive com testemunho da Secretaria da Educação, falando das vantagens, da qualidade desse produto e das dificuldades que tiveram para incrementar e poder aproveitar o nosso pequeno produtor, que é um exemplo para Santa Catarina e que não tinha a possibilidade de atender a Secretaria da Educação. E hoje, felizmente, na parte legal, licitação, tudo resolvido, e na questão também do atendimento, da pontualidade, da qualidade, tudo transcorrendo da melhor maneira possível. Aproveitei para conversar com o delegado Akira, que é o diretor da Cadepol, já que na próxima segunda-feira nós teremos a formatura de mais uma turma de policiais civis, assim como a Polícia Militar está encaminhando mais uma turma de policiais militares, também na Academia da Polícia Civil. Parabenizar o diretor, o Akira, a direção, os professores da academia, os alunos, os novos formandos que vêm a servir a segurança pública do nosso Estado. A Academia da Polícia Civil é uma das melhores, se não a melhor academia de polícia civil do Brasil. E isso é um orgulho que nós temos, tanto na qualidade, na formação, quanto na estrutura que a academia fornece aos alunos, aos futuros policiais civis e aos atuais policiais, porque a academia também vive constantemente fazendo os cursos de reciclagem e melhorando a qualidade, fazendo curso anti-estresse e cursos de qualidade de atendimento, enfim, todos necessários. Então, parabenizar o delegado-geral Arthur Nitz, delegado-geral adjunto Marcos Ghisoni e toda a equipe da Delegacia Geral. Então, na próxima segunda-feira, no Teatro Pedro Ivo, junto ao Centro Administrativo, nós teremos a formatura desses novos policiais civis, e isso é muito importante para a segurança. Também está em andamento um processo de inscrição para o concurso, onde nós teremos mais 384 vagas para a Polícia Civil, 200 de agente e 184 para escrivão de polícia. E eu queria falar hoje também sobre um outro assunto aqui, que uma obra importante que o governo do Estado realizou, que é o contorno de Garuva, e com a ligação com a SC 417, desculpa. E uma obra importante para a região norte, para Garuva, que Itapoá e toda aquela região, Itapoá hoje que tem o porto, tem a beleza das suas praias, e infelizmente uma obra daquela importância, com grande investimento, mas que ficou com a interseção do contorno de Garuva com a SC 417, com um local de bastante periculosidade. Já tivemos vários acidentes de trânsito naquele local e precisa que o DEINFRA tome algumas providências, porque da forma que ficou a interseção, fatalmente, mesmo havendo cuidado dos motoristas, nós vamos acabar tendo problema. Sei que é uma preocupação do prefeito Marlon de Itapoá, das lideranças, vereadores de Itapoá, e eu recebi esse material pedindo providências do DEINFRA para essa obra, inclusive com um vídeo a respeito do local
que ficou crítico numa obra recém-inaugurada. Então, essa interseção ali da esquerda, também um acesso de veículos, já tivemos vários caminhões que vieram a tombar ao fazer esse cruzamento, então não ficou nenhuma rotatória, ficou um Deus nos acuda ali, deputado Ismael. Fizeram um negócio e olha o perigo que ficou nesse local. Então, realmente, a comunidade, as lideranças, o prefeito, uma obra importante, o governo do Estado investiu, não pode concluir, liberar o trânsito, uma rodovia com uma interseção nessas condições. Então, já ocorreram vários acidentes de trânsito nesse local, sinalização deficiente, mas mesmo que sinalizar o local, da forma que ficou a montagem desse trevo aí, desse cruzamento, fatalmente nós teremos, como já tivemos, já recebi fotografias de colisões, de caminhão tombado ali à direita, quem faz esse acesso, e precisa então que o governo do Estado, junto com o DEINFRA, encontre uma forma de fazer essa interseção, esse trevo, de uma forma que não coloque aí em risco a segurança de trânsito. Os absurdos que tem que acontecer ali e não se admite isso. Então, é lamentável. Se o governo investe, o governador autoriza, libera os recursos e daí nós temos liberado ao trânsito aí uma obra com esse risco para os motoristas, para a população. Então, é um alerta, espero que o DEINFRA adote as providências. Sei que no final de semana ocorreram alguns acidentes e na segunda-feira as lideranças comunitárias e políticas da região já vieram ao DEINFRA para solicitar algum tipo de providência. Então, no contorno de Garuva, na interseção com a SC 417. Por isso, eu fiz questão de mostrar esse vídeo. Houve pedido lá do prefeito Marlon de Itapoá, de lideranças, a respeito de providências nesse local. Então, esse é o nosso pedido. Elogiei aí a questão da segurança pública, do aumento efetivo, do concurso, da equipe que está saindo da academia, várias coisas boas acontecendo. Essa obra é um projeto que há anos era solicitado, projeto importante para o nosso estado, para o norte de Santa Catarina, e que precisa de alguns detalhes ali para não transformar uma reivindicação, uma necessidade da comunidade, num problema para a comunidade. Esperamos que o DEINFRA adote as providências necessárias para resolver essa questão. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Agora com a palavra o deputado Ismael dos Santos, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, deputado Scudilá, nós acompanhamos também de perto essa questão ali de Itapoá, Garuva, inclusive com imagens já de acidentes, e ratificamos aqui a sua solicitação para que, de fato, o DENIT possa tomar as devidas providências. Gostaria, senhor presidente, nesta tarde de terça-feira, deputado Salum, Vossa Excelência, que ainda está estreando na casa, seja bem-vindo, de fazer duas referências. A primeira ao dia de ontem, Dia Nacional da Consciência Negra, dia da morte de Zumbi dos Palmares, figura histórica, símbolo de resistência, e é sempre imprescindível resgatar a construção do nosso país
e nela presente a raça negra, tanto na área social, cultural, política, deputada Ana Paula, que construíram o nosso Brasil, lembrando aqui do nosso poeta e agora promotor, deputado Sareta, graças à Assembleia Legislativa, a iniciativa inclusive da bancada do PT, né, Cruz de Souza, o mais importante poeta catarinense, nascido aqui em Florianópolis, filho de um casal de escravos e que se tornou pioneiro no simbolismo no Brasil e que é para nós, de forma emblemática, esta figura de resistência. Lamentavelmente, ser negro no Brasil ainda é viver sob a égide do preconceito e da desigualdade. Então fica aqui a nossa reflexão nesse Dia Nacional da Consciência Negra. Gostaria, senhor presidente, mais uma vez, agradecendo à presidência pela belíssima participação que teve conosco na elaboração do relatório Álcool e Volante, que já fizemos menção aqui nessa casa, os dados de 2016, através da nossa comissão, a Comissão de Combate e Prevenção às Drogas. Vejo aqui alguns jovens estudantes, Rio Negrinho, é isso? Sejam bem-vindos a esta casa. A importância, não é, da conscientização do perigo, da questão do álcool e volante em nossas estradas. E aí, senhor presidente, apenas relembrando, de 2013 a 2016, nós tivemos 21.490 casos denunciados ao Ministério Público por embriaguez ao volante. E no último dia 19, nós tivemos, senhor presidente, o Dia Mundial em memória às vítimas do trânsito. É uma data pouco lembrada, pouco mencionada, mas importante para nós do Brasil, até porque são 40 mil vítimas fatais nas estradas brasileiras todos os anos. E nesse Dia Mundial em memória às vítimas do trânsito, eu trago essa questão desta trágica combinação álcool e volante, e o faço através de um videozinho aí de 1 minuto e meio, que conscientiza a realidade do Brasil em relação a outros países, no caso, o Canadá. Vamos ver. Aí, galera, estou aqui no Canadá, conheci um camarada meu, e você vê como são as leis aqui no Canadá. Para quem acha que no Brasil as leis são duras, então olha aqui no Canadá. Conta a sua história, irmão, para o pessoal saber o que é. Aqui no Canadá eu dirigi bêbado, fui autuado com álcool, bebida alcoólica, e tive uma pena de o carro ser retido e amassado, e perdi minha carteira por 3 anos. Depois de 3 anos eu pude fazer os testes, as provas tudo de novo, estudar, ir para a escola para reintegrar a sociedade, e tive que adaptar uma máquina no meu carro, que é essa máquina. O meu carro jamais liga sem soprar ela, e de vez em quando tiver o carro em movimento, ela vai pedir para ser soprada também novamente, e eu tenho que executar esse processo todas as vezes, até 1 ano. É assim que acontece. Vai lá, sopra aí, irmão, sopra aí para eles. Faltam 14 segundos, ela tem que aquecer, tá vendo? Ela tem que aquecer porque como a temperatura está fria agora, ela vai aquecendo, falta 5 segundos, e a chave do carro está tentando ligar, não liga. Aí, passou. Viu? Passou no teste, agora o carro Agora vai ligar. Posso ligar. Filho, Canadá, né? Espero que no Brasil, dirige embriagado no Brasil? Olha a diferença aí, valeu. Aí um exemplo do primeiro mundo, é verdade, mas mais cedo ou mais tarde, presidente, nós vamos ter que caminhar por isso. Na Itália, o carro já é confiscado, seja seu ou não, dirigiu embriagado, o carro é confiscado, né? E só quem já passou, um familiar, teve uma vítima fatal por causa de motorista embriagado, sabe da seriedade do que estamos falando. E quando nos aproximamos aí de final de ano, muitas festas, é necessário que os nossos motoristas sejam responsáveis, até porque, conclui, senhor presidente, dizendo a informação dada pela Organização Mundial da Saúde, a cada 30 minutos, nós temos, infelizmente, uma vítima fatal
vítima de um motorista embriagado. Por isso, fica aqui o velho refrão: álcool e volante não combinam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Na sequência, o deputado Rodrigo Minotto. Na sequência, o deputado Roberto Salum. Antes, porém, registramos com muita alegria a presença dos vereadores mirins de Rio Negrinho e das vereadoras, bem como do presidente da Câmara Municipal de Rio Negrinho, Ronei José Lovenberger, e também o vereador Pablo Ribeiro, vice-presidente, juntamente com a Câmara Mirim, e mais o assessor Ney Maia, que estão prestigiando hoje a Escola do Legislativo e também a Assembleia. Muito obrigado pela presença de todos. Agora sim, com a palavra, o deputado Roberto Salum, por até 10 minutos. Presidente, eu gostaria, na abertura do meu pronunciamento, é uma pena que se alguém ver o jornalista, o Piara, por aí, para ele não perder a oportunidade do recado que eu vou mandar para ele. Deve estar em algum gabinete. É bom chamá-lo. Mas, presidente, o deputado Skudilac, quando falou daquele trevo, eu diria assim, ó, é a burrice do trevo, a burrice da engenharia. Não tem outra explicação. Fizeram para bater. Os caras foram contratados para fazer uma rodovia para bater, não foi para dar solução. É óbvio que ali precisa de uma rótula. É o mínimo. E com relação ao nosso deputado Ismael, é isso aí. O povo vota no deputado federal, quem faz as leis a nível federal e que sobrepõe o Estado e o município, é o deputado federal. Vamos votar melhor? É o senador. Está na hora de mudança. Para fazer leis assim. Que coisa boa. Ligar um automóvel com bafômetro. Eu seria antigamente reprovado só no cigarro. E com relação ao bafômetro é tranquilo. Até porque nunca bebi. Nunca bebi, sorte, né? Mas nunca bebi álcool. Mas, senhor presidente, quando dizem que sou agressivo, quando falo que sou agressivo, quando falo o termo, quando o Piara, jornalista do Diário Catarinense, que mudou pouco, ainda com o grupo de jornalistas gaúchos, o paulista ainda não mudou muita coisa, infelizmente, espero que mude. Quando diz que o Roberto Salum, o Coruja e o Mário Marcondes no corredor são bocudos, eu não respondo pelos dois deputados, mas por mim sim. Eu não sou bocudo. Eu sou um leal informante da opinião pública. E bocudo é quem está aqui ganhando muito bem o seu salário, é só olhar no computador. Com relação, presidente, à situação que o senhor Piara, que não é catarinense, colocou na coluna dele, e não vai passar, nenhum jornalista do meu estado, eu sou um dos mais antigos, vai passar barato e sem passar batido, se não vai ter resposta minha aqui. Não vou usar o meu canal de televisão, a minha emissora, o horário que eu tenho liberdade para me manifestar. Vai ser aqui. O senhor Piara me colocou numa situação constrangedora com o governador Colombo. E mentiu aqui. Esse jornalista, ele mentiu quando afirmou que eu estava desafiando o governador. Isso aí foi para tentar me derrubar. Esse rapaz passa por mim, nunca deu boa tarde. Então eu não morro de amores por ele. Agora, dizer que aqui, ó, desafiou o governador Raimundo Colombo, se quiser me tirar, pode me tirar. Olha, isso aqui foi mentira. O que eu disse, que eu sou funcionário público, vou repetir na íntegra o que eu falei. Senhor deputado, eu garanto para vocês que eu sou funcionário público. Na votação aqui de terça-feira,
que o funcionário com relação ao congelamento do funcionário público. Eu sou o único que posso perder o mandato. Olha o que eu falei, não desafiei nada. O único que posso perder o mandato hoje, e não estou preocupado. Que aumento que já estava ali. Eu sou o único que posso perder o mandato. O resto é demagogia, porque estou aqui como suplente. Eu só manifestei que o governador, se quiser, ele tem 4 secretários. É só voltar um, eu saio. Isso aí não é desmérito, não é desafio. Ele quis colocar o meu nome desafiando o governador, que é o mandatário. E estou aqui pelo governo para defender um governo que tem poucos que defendem. Então ele não falou a verdade. E a população tem que saber o seguinte: são jornalistas como esses que mataram o meu amigo Luiz Cancellier, que até hoje a Polícia Federal não mostrou nada, e que até hoje ficou o nosso Cancellier olhando para todo mundo com cara de marginal. Então está na hora, senhores colegas, vocês podem bater nos deputados aqui que não têm onde se defender, mas eu não. Eu sou jornalista há 49 anos registrado, e aqui ninguém vai bater e me usar. Ninguém vai me usar aqui. Se não falar a verdade, eu vou usar esta tribuna para responder, porque este confronto aqui não pode ser verdadeiro. A verdade não é esta. Então, senhor Piara, o senhor se manifesta para a direção da sua emissora, entendeu? E peça escusas e fale a verdade. Porque eu não vou desafiar um homem que deixou entrar aqui. Eu não sou nenhum idiota. Eu sou simplesmente uma pessoa que está aqui e outra. Bocudo, que está aqui, foi eleito pelo povo. Já disse e repito aqui inúmeras vezes. Das 3 eleições, eu só pedi 50 votos. Eu só me manifestei no horário eleitoral gratuito. Portanto, tenho muita moral para estar aqui. Agora, se falarem em qualquer coluna, seja quem for, fale a verdade. Porque se não falar a verdade, vai ter o tratamento que merece. Com relação à valorização do servidor público, hoje vi uma... Dá para os senhores dar uma só seguradinha, senão a minha linha de raciocínio vai embora. Obrigado. Eu hoje fiz uma comparação com o líder do governo, eu fiquei triste, porque os servidores hoje estavam tentando ouvir, tentando participar de uma audiência, e deu uma confusão grande. Eu vi a defesa do Ministério Público. Eu acho nobre, eu tenho uma adoração pelo doutor Sandro, mas eu fiquei deprimido que nós estávamos ali na comissão de trabalho defendendo o trabalho, defendendo a modificação dos quadros funcionais do Ministério Público, que mexeria com X de dinheiro. Aí eu fiquei pensando, pois é, aqui na casa, o funcionário aqui perde isso, perde aquilo, ninguém lembra, ninguém defende, mas o Ministério Público tem as suas vantagens, ninguém tem coragem de dizer o não à manifestação do Ministério Público, e muito menos de acolhida de um aumento. Então, senhoras e senhores, eu fiz uma sugestão para as comissões hoje. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura. Por pouco tempo que eu vou estar aqui, e quero abraçar meu querido Moacir Pereira, este sim, falou com muita honra do meu nome, no qual eu agradeço, e me curvo a ti, Moacir Pereira, não os demais que não aprenderam contigo o bom senso e falar a verdade. Então eu fiz um pacto com os deputados que estavam ali. Vamos fazer o seguinte: o que for aprovado nesta casa, doravante, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, que é subordinado a nós, mas parece uma fantasia, que todo mundo parece ter um receio deles e não responde a nós. A sorte deles, porque eu não sou titular, senão eles iam responder. Eu teria tempo para isso. E o Tribunal de Justiça, que for aprovado para os seus funcionários, presidente, Silvio, o senhor volta para casa, presidente. Eu já disse que eu não volto para cá. É um discurso isento. Presidente, faça o mesmo com os nossos funcionários. Não vamos nos curvar.
É uma vergonha diminuir diárias. É uma vergonha diminuir os gabinetes. Esta casa cedeu para o Tribunal de Justiça 0,17% do 10º. Os senhores deputados vão pagar com isso o ano que vem. Vocês vão tirar os comissionados de vocês. Vocês não terão dinheiro para pagar um monte de coisa que tem nessa casa. Vão pagar enquanto eles estão lá e nós aqui. Então, presidente, eu peço, seu mandato, tenho certeza que até o ano que vem vai. Vamos lutar pelo nosso povo daqui. Não vamos nos curvar. Eu fui viajar, Moacir Pereira, e fiquei meia hora para ganhar uma aula como se viaja. Isso é o tipo da informação de deputado que se sujeita à mediocridade. Eu tinha que tirar fotografia onde eu estava, o nome de quem eu estava, faz tudo, só faltou dar cor da minha zorba. Aí eu pergunto, onde é que nós cobramos do judiciário isso? Onde é que nós cobramos do Tribunal de Contas? Onde é que nós cobramos quem faz diária no Ministério Público? Não, presidente, por favor, cada dia que eu passar aqui estou no lucro da minha personalidade, do meu jeito. Mas não vamos nos curvar para ninguém. Essa casa faz leis e vamos responder por ela e defender o nosso funcionário. Muito obrigado. Fim das breves comunicações, agora adentramos ao horário dos partidos políticos. O primeiro partido é o PSDB. Na sequência, o PDT. Na sequência, o Bloco Progressista, Partido da República e PSB. Na sequência, o PMDB. Na sequência, o PSD. Na sequência, o Partido dos Trabalhadores. Ana Paula Lima, por até 7 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, só sobrou o Partido dos Trabalhadores para falar nesse dia dessa sessão ordinária da Assembleia Legislativa, depois de uma sessão solene que tivemos no dia de ontem, e vamos ter também, a partir das 19 horas, outra sessão aqui, em memória do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Cancellier, que é proposta pelo deputado Rodrigo Minotto, e que aqui vai ter a apresentação de um documentário e também de um livro da vida do Cancellier, que nos deixou muito recentemente. Tomo a liberdade de, no horário do Partido dos Trabalhadores, falar de um assunto que tem vitimado milhares e milhões de pessoas do nosso Estado e que há uma reclamação direta nesse assunto que era prioridade do governador em primeiro, em segundo e em terceiro lugar, já na sua campanha eleitoral, que é a saúde. Mas, infelizmente, a saúde no Estado de Santa Catarina está doente, está enferma e não está recebendo a atenção necessária do governo do Estado de Santa Catarina no atendimento à nossa população que tanto necessita. Ela é preocupante e requer ações imediatas do governo do Estado para a Secretaria de Estado da Saúde fazer o seu dever de casa. Eu sempre mencionei que a situação piorou e piorou gradativamente quando o ex-secretário de Saúde, hoje deputado federal, João Paulo Kleino Bing, já quando eu era presidente da Comissão de Saúde, eu já alertava que a situação era preocupante, até porque quando a Secretaria, sobre a sua gestão, vinha prestar conta a essa Casa de Leis, nós já tínhamos dúvidas dos investimentos feitos para o Estado de Santa Catarina no que é referente à saúde. E olha que essa Casa de Leis, nós, 40 parlamentares, durante todo o ano passado também fizemos uma economia significativa, onde foi depositado no governo do Estado de Santa Catarina na ordem de 40 milhões. Esses recursos seriam para ser colocado no Fundo Estadual de Saúde e, infelizmente, não foi colocado, para resolver essa situação emergencial, principalmente com os nossos hospitais filantrópicos, que ainda estão com o pires na mão para arrecadar os recursos. Nós temos denunciados diariamente, e essas denúncias também vêm
pela falta de atendimento que causa os prejuízos graves à nossa população catarinense. Em todas as regiões do nosso estado, os hospitais referências estão com algum tipo de problema, por dívidas que se avolumam, que o estado não pagou, com os fornecedores e que causam graves problemas aos usuários do Sistema Único de Saúde aqui no estado de Santa Catarina. Dados recentes divulgados, inclusive, para o jornal aqui da capital do estado, de Florianópolis, mostram que o montante da dívida acumulada nas contas da Secretaria de Estado da Saúde são na ordem de 508 milhões. Acredito que seja muito mais, porque no ano passado já chegava a 700 milhões e já era alarmante o prejuízo. Desse total, conforme o assunto divulgado, 270 milhões são das dívidas com os municípios e os outros 140 milhões envolvem gastos com a contratação e gestão com as organizações sociais, por exemplo, a SPDM, que a nosso ver na época já falávamos que era um engodo que não ia resolver o problema através das organizações sociais. Mas pasmem, senhoras e senhores, esses recursos acumulados dessas dúvidas e que os nossos hospitais que fazem um atendimento emergencial não estão recebendo, e essa também é uma situação que se repete nos hospitais de todas as regiões, não só em Florianópolis, mas também como Itajaí, a região de Blumenau, São Miguel do Oeste, Chapecó, Lages e tantos outros que são hospitais de referência para atender não somente a cidade de referência, mas todas as cidades circunvizinhas. Por exemplo, o Hospital Teresa Ramos, de Lages, que há 15 dias suspendeu temporariamente os exames de mamografia. Olha, nós saímos agora do Outubro Rosa, de raio-x em pacientes que são, a gente chama, nessa classificação de exames eletivos, pela quebra anunciada do equipamento que não passava por manutenção. Vejam bem, desde 2010 não tem manutenção desses equipamentos, a gente não tem nem noção se esses exames os resultados são fiéis, são verdadeiros, porque um hospital que não, um equipamento que está num hospital de referência não tem manutenção desde 2010, ele só podia quebrar. A data de normatização dos exames ainda não foi informada pela Secretaria de Estado de Saúde. Por quê? Porque o Estado não tem contrato de manutenção dos equipamentos e significa que outros equipamentos, que relataram alguns funcionários, devem sofrer também quebra, estrago e não vai ter. Se já não teve desde 2010, vocês imaginem esses que vão quebrar agora no ano 2017. E para a Secretaria de Estado da Saúde, isso não é urgência, isso não é emergência. Apenas exames em caso de emergência na região serrana, que é o Teresa Ramos, e meu tempo é muito curto, esses exames na emergências são feitos no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que é uma unidade de saúde de Lages, não muito próximo, longe, mas são feitos no Hospital Nossa Senhora de Prazeres. E a gente também não sabe quando isso vai voltar à sua normalidade. Então, a saúde no estado de Santa Catarina, ela está na UTI, ela está no estado de emergência e nós não verificamos e não vemos nenhuma ação do governo do estado de Santa Catarina para resolver esse problema que há muitos anos nós estamos falando, denunciando, apontando falhas, e eu acho que a emergência teria que ser, e os recursos ser investidos na saúde e não nas agências de desenvolvimento regional. Volto. Obrigado, deputada Ana Paula. Ainda no horário dos partidos políticos, agora por até 5 minutos, horário do PDT, com a palavra o deputado Rodrigo Minotto. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Eu trago aqui uma mensagem sobre o dia 20 de novembro, que comemorou-se a Semana Nacional da Consciência Negra, estabelecida em homenagem à morte do líder Zumbi dos Palmares em 1965, como símbolo de resistência à escravidão.
A dívida social do Brasil, com cerca de 97 milhões de pretos e pardos brasileiros, remete a sua história à conformação de confluências de matrizes raciais e culturas distintas, unidas por um traço de identidade comum: o colonialismo, quando os escravos foram trazidos para cá para trabalhar nas lavouras, sobretudo de café e de algodão, no século XVIII e XIX. De lá para cá, se cristaliza o quadro das desigualdades sociais e econômicas, atravessadas por um modelo econômico perverso, desigual e concentrador de riqueza, que inviabiliza o acesso à riqueza coletivamente acumulada. Se é verdade que as lutas populares pelo restabelecimento do Estado de Direito representam um avanço extraordinário no campo democrático republicano, a democracia tem falhado com a população negra, porque os componentes centrais em relação às políticas públicas de promoção da igualdade racial ainda estão a exigir de nós, gestores e agentes públicos, uma agenda social indispensável, a concertação social, para que o Brasil encontre o caminho da sua destinação histórica. A construção de uma sociedade ética e inclusiva, que reconheça as expressões da humanidade de caráter civilizatório, requer a universalização dos direitos humanos e sociais, indispensáveis a práticas de aprendizagens sociais e, sobretudo, de um novo design de inclusão produtiva e social, sobre o paradigma de uma pedagogia transformadora, uma nova cultura e uma nova estética que contemple políticas de diversidade. Essas são as condicionalidades para o empoderamento da população negra, especialmente mulheres negras historicamente vitimizadas. Segundo fontes do IBGE de 2014, de 90,23% da população negra, entre pretas e parda, economicamente ativa, está no emprego doméstico. A população branca, esse percentual é de 6,1%. As negras chefes de família com até um salário mínimo de rendimento é de 60%, revelando uma escolaridade mais baixa. Já as famílias chefiadas por mulheres, que recebem até 3 salários ou mais, a presença da mulher negra cai para 29%. Apesar do orgulho crescente, os negros se dividem entre a satisfação com a própria cor e a realidade diferente para cada grupo étnico no Brasil. Essa é a parcela da população que mais sofre com a violência, salários menores e crimes racistas no país. Segundo o mapa da violência, divulgado em 2016, assassinatos de mulheres brancas caiu 10% na última década, entre 2003 e 2013, enquanto de mulheres negras subiu 54%. O mesmo acontece com os assassinatos por arma de fogo. Enquanto entre a população branca houve queda de 23%, a quantidade de vítimas negras cresceu 14%. Segundo o Atlas da Violência no Brasil de 2017, de cada 100 vítimas de homicídios, 71 são mulheres negras, a maioria adolescentes e jovens. Segundo dados também do censo de 2010, o IBGE no Brasil há 190 milhões de pessoas. Dentre elas, mais de 96 milhões são negras, somando-se 14,5 milhões de pretos e 82,3 milhões de pardos, segundo a classificação do IBGE. Em Santa Catarina, de acordo com o IBGE, há mais de 6 milhões de habitantes, onde 959 mil são negros, figurando com o estado de menor proporção de negros e negras do país, 15,35%. Santa Catarina deve chegar a 7 milhões de habitantes no próximo ano. Esta é a expectativa se o ritmo do crescimento populacional foi mantido em 2017. Segundo estimativa do IBGE, divulgado no Diário Oficial da União, de 16 de novembro de 2014... Senhor deputado, pela ordem, pela mesa, no horário dos partidos, não tem mais um minuto. Mas para a conclusão do seu tempo, mais 30 segundos. Então, para concluir,
quero dizer que uma sociedade, enfim, que se reconheça das diversidades, que a temática remete, de uma certa forma, à arquitetura de mentalidades sociais. Diante disso, nesse cenário, o PDT queremos contribuir para a eliminação de todas as formas de discriminação, com o desenvolvimento de ações que promovam a equidade racial. Já é um projeto do nosso partido, do PDT, e que deve ser uma bandeira de todas as organizações que atuam na sociedade. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, senhor deputado Rodrigo Minotto, que falou pelo PDT. Ainda dentro do horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PMDB. Quem fará uso da palavra, o deputado Manuel Mota, pelo tempo de até 15 minutos, senhor deputado. Senhora Presidente, Ana Paula, senhores deputados, visitante que prestigiam o parlamento à tarde de ontem, araranguaense que dão a honra de prestigiar esse parlamento na tarde de hoje, com certeza há trabalho. É importante para esse parlamento, né, receber vocês aqui na tarde de hoje. Quero, telespectador da TVA, o rádio digital, dizer que quero registrar alguns pontos importantes. Por exemplo, tivemos um congresso do despachante no último fim de semana em Criciúma, muito grande, muito organizado e muito lindo. Santa Catarina inteira presente em Criciúma. No último fim de semana, aconteceu no município de Criciúma, 34º Congresso Estadual de Despachante de Trânsito de Santa Catarina. Participaram cerca de 1.000 pessoas ligadas aos despachantes de diversas regiões do Estado. O evento contou também com a participação do governador Raimundo Colombo, prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, deputados federais, deputados estaduais e outras lideranças. A associação tem como presidente o senhor Onildo Osmar Silveira Silveirinha. Esse ano a Dotesc completou 40 anos de funcionamento, contando sempre com a parceria do governo do Estado, vem, ao longo desses anos, desempenhando papel essencial na economia catarinense. Cabe ressaltar que o Estado de Santa Catarina possui uma frota aproximadamente de 4,8 milhões de veículos, sendo o Estado com menor índice de inadimplência de impostos sobre propriedade de veículos automotores e PVA do país. A arrecadação desses impostos gira em torno de 1,5 bilhão por ano. Segundo o presidente Silveirinha, os despachantes estão presentes em 295 municípios catarinenses. Somos responsáveis pela arrecadação de mais de 80% dos tributos inerentes à área de trânsito de Santa Catarina. Fechamos o ano com arrecadação de 964 milhões e para 2017 a expectativa é de superarmos a marca de 1 bilhão. Queria aqui poder registrar a parceria do eminente deputado Darcy de Matos, um parlamentar que tem se dedicado de corpo e alma pela Associação dos Despachantes de Santa Catarina, como esse que vos fala, para poder ajudar e contribuir com esse segmento importante para o Estado de Santa Catarina.
Eu que tenho o 7º mandato aqui nessa casa, que vivi e vivenciei quantos momentos de que carros emplacados, carro desviado, carros roubados, e aconteceram no nosso estado. Depois da organização de investimento em tecnologia dos despachantes de Santa Catarina, que entregaram, dando autonomia aos despachantes, essa questão desapareceu, não existe mais. Hoje nós podemos dizer que Santa Catarina dá uma lição de trabalhos, os despachantes de Santa Catarina dão uma lição de trabalho, é a maior organização do país, é Santa Catarina, e eu fiquei assim, né, na semana passada, fui emplacar o meu carro, e quando eu entreguei a documentação, deputado Titon, eu disse, quando é que eu volto para pegar a documentação? Volta amanhã? Aí o despachante olhou para mim e riu. Não, espera 5 minutos e vai levar teus documentos. Em 5 minutos, o documento estava na minha mão. Quer dizer, quem fez esse investimento são os despachantes de Santa Catarina. A Dotesc implantou todo um sistema. O Silveirinha, o presidente da Dotesc, implantou todo um sistema e hoje nós temos o melhor sistema implantado do país, é Santa Catarina. E aí tem que reconhecer e ter orgulho do que nós temos hoje e de que nós vivemos e convivemos, né, com os despachantes de Santa Catarina. Esse é a Dotesc de Santa Catarina. Essa que é a Associação dos Despachantes de Santa Catarina. E eu tenho que reconhecer, eu gostaria, ele não está aqui, o Darcy de Matos, foi peça fundamental em todos os momentos. Nós ajudamos a construir tudo isso. Eu e Darcy de Matos participamos em todos os momentos para ajudar a construir, para que Santa Catarina servisse de modelo para o país. E hoje serve de modelo para o país. E por isso a gente ficou orgulhoso. Quem tem hoje 34 anos de vida pública tem que trabalhar em cima de sistema para poder viabilizar, para poder ter o melhor para a sociedade. A sociedade de Santa Catarina que elege os parlamentares é com o seguinte objetivo: buscar resultado. Resultado é o que o povo espera de um político. Não os resultados de Brasília, os resultados de Santa Catarina. Porque o de Brasília deixa muito a desejar, mas o de Santa Catarina estão orgulhando que são os parlamentares que esse parlamento busca resultado. Eu acho que é isso que o povo tem. E, minha cara presidente, eu espero que a população brasileira, já que o Congresso não fez a reforma, que a população faça a reforma do Brasil, que vá na internet na hora de votar e olha, tira os homens de bem e os de mal e faça a reforma para nós ter o país do nosso sonho, ter o país comprometido com a sociedade, já que o Congresso não fez as mudanças que tinha que ser feito, que nós tanto lutamos para ser feito. Nós queremos ter um país do nosso sonho, um país que respire a ética, o profissionalismo, o amor, a garra, a lealdade a esse povo, a essa gente. Santa Catarina dá uma lição nesse sentido, e esse parlamento dá uma lição. Por isso eu tenho a honra de ter 34 anos e viver nesse parlamento e dizer, esse parlamento dá lição, deputada, de ética, de moral, e isso é a obrigação do homem público. Mas nós vivemos num momento tão ruim, que até parece que ficha limpa é uma coisa de outro mundo. É a obrigação do homem público.
mas ouço Vossa Excelência com muita honra. Deputado Mota, apesar de eu ter um pouco de divergência nessa área que a gente está militando há 49 anos com relação, que eu acho que toda mãe, todo pai deveria ter o direito de ensinar o seu filho a dirigir e não precisar de autoescola, mas eu quero dar os parabéns realmente ao senhor, a luta, porque ganhou, com esse seu trabalho, a comunidade de Santa Catarina, que antes era tudo Detran, teríamos que ir nas Ciretrans e hoje os despachantes estão resolvendo tudo, naturalmente, claro, com a responsabilidade jurídica, né, com a fiscalização que o Departamento Estadual de Trânsito está tendo hoje em todo o Estado. Queria dar os parabéns ao nobre deputado e dos mais antigos deputados, né, esse trabalho bonito hoje que os despachantes fazem, representando o Departamento Estadual de Trânsito. Apenas conferindo que tem que dar uns reparos, e gostaria que o senhor, como mestre desta obra, quando se vai fazer a vistoria, nós hoje estamos demorando e dependendo muito deles. Eu acho que isso aí o senhor tem que dar uma alinhavada para melhor a comunidade. Obrigado. Quero agradecer a sua parte, incorporar ao meu pronunciamento e dizer o seguinte, que nós precisamos trabalhar muito, nós precisamos dar muita resposta. Esse parlamento precisa trabalhar muito. Santa Catarina precisa que nós possamos ajudar a contribuir para voltar a crescer, para voltar a desenvolver, para voltar a ajudar a dar emprego e desenvolvimento, que essa é a grande obrigação nossa aqui do parlamento. Mas eu quero deixar aqui a você, Silveirinha, o meu reconhecimento pelo seu trabalho. Um dos melhores presidentes que assumiu a Dotesc. Pelo seu trabalho, pela sua garra, você fez uma revolução dentro dessa entidade. Então, nosso reconhecimento, parabéns. E ao Darcy de Matos, pelo seu trabalho, nosso reconhecimento e continuar trabalhando, lutando para que os despachantes de Santa Catarina sejam uma entidade que continue dando orgulho, continue fazendo um trabalho sério, trabalho decente e responsável, e continue fazendo o documento em 5 minutos. Um abraço. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado Manuel Mota, que falou no horário destinado ao PMDB e ainda dentro do horário dos partidos políticos. O próximo horário pertence ao PSDB. Quem fará uso da palavra, o senhor deputado Serafim Benzon, mas antes gostaria de saudar querida amiga Sayonara de Araújo Pessoa, do município de Araranguá. Em seu nome, saúdo todas as mulheres que vieram aqui, que contestaram sempre, senhores parlamentares, o que foi aprovado na semana passada, o projeto de lei 350, que infelizmente vai congelar o orçamento em até 2 anos para investimentos na área da saúde, da educação e infraestrutura. Muito bem-vindas ao Parlamento Catarinense. Agora sim, senhor deputado Serafim Benzon, o senhor tem o tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhora presidente, aliás, senhores deputados, senhoras deputadas, prezados catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, tramita a intenção agora por parte do governo federal, do governo Michel Temer, depois de ter passado por pelo menos 2 reformas muito importantes, entre elas a terceirização, a reforma trabalhista e, certamente, a reforma mais importante que precisa ser mostrada para os brasileiros é a questão da reforma da Previdência. Só que, no meu entender, o governo está errando no foco da justificativa de por que reformar a Previdência. Se nós olharmos a justificação, o que mais se enfatiza é exatamente o déficit da Previdência. E os que são contrários à reforma justificam que não precisa fazer a reforma
porque existe um grande número de devedores e que, se o governo cobrasse de todos esses devedores, seguramente não haveria o déficit. Por isso, e as duas coisas, teoricamente, se neutralizam. No meu entender, o governo deveria corrigir o foco. Até porque, na reforma, no projeto que apresenta, ele corrige. Mas o foco, a explicação, ao menos do que aparece na imprensa, é que a Previdência é deficitária e, por conta disso, tem que fazer a reforma. Na verdade, a Previdência Social, ela essencialmente ela é injusta. Do jeito que está a Previdência, ela está sendo vista como um negócio. Ela não é vista como seguridade, como uma forma de garantir às pessoas uma segurança social, financeira social. Ela é vista como um negócio. E dentro do ponto de vista de ver a Previdência como um negócio, a Previdência está sendo um extraordinário negocião para os grandes salários. Não existe negócio melhor. Ela é ruim para os médios e ela é péssima para quem aparentemente não paga a Previdência. Nós achamos, e muitos brasileiros e muitos governantes acham, que a Previdência é somente daqueles que pagam a Previdência. Eu fiz um levantamento sobre os últimos 12 meses e o montante que a Previdência pagou, em torno de R$500 bilhão, em torno de 500 bilhões. Os últimos 12 meses, o pagamento de todas as aposentadorias é em torno de R$500 bilhão, de 500 bilhões. Dos 500 bilhões, 285 bilhões vieram da contribuição previdenciária, do carnê ou da folha. Os outros 200 e pouco bilhões vieram de onde? Veio da contribuição social sobre o lucro e de outras fontes do Tesouro, ou seja, de impostos. Quem pagou os 220 bilhões? Todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Inclusive aqueles que não pagam a Previdência no carnê. Por isso, quando eu era deputado federal, eu apresentei um projeto de lei que uma pessoa, ao chegar a 65 anos, ela merece receber pelo menos um salário mínimo, até porque mesmo aquele que não paga a Previdência, estão usando o dinheiro dele na hora que ele compra no mercado, que faz qualquer compra, ele está dando um lucro para alguém, paga a Previdência, paga o imposto, o dinheiro dele está lá na aposentadoria. Só que ele está fora da aposentadoria. O projeto agora que o Michel Temer encaminhou, coloca assim, olha, cidadão que não paga a Previdência, ele tem que estar pagando pelo menos 15 anos. Então, aos 65 anos, ele não se aposenta. Só se aposenta se tiver pelo menos 15 anos de contribuição, com um salário mínimo. O nosso projeto era que, justamente, aos 65 anos, mesmo aqueles que nunca contribuíram com a Previdência, eles merecem porque a vida inteira usaram o dinheiro dele para a Previdência, apesar de ele não ter contribuído. Bom, e aqueles que contribuem, daí se aposentam com 2, 3, 4, com outro, com diversos valores,
conforme o pagamento dele, e tem uma seguridade social durante o tempo todo. Os chamados benefícios que tem de auxílio-doença e outros. Por conta disso, então, no meu entender, o governo precisa mudar o foco, buscar a justiça através da Previdência, ser mais justo, justamente porque a aposentadoria varia de um salário mínimo, o menor, e o maior é 40 salários mínimos. Ou seja, a diferença é 40 vezes. E do jeito que está sendo um tremendo negócio para os grandes salários e um negócio meio ruim para os médios e um péssimo para aqueles. Muito obrigada, senhor deputado Serafim Venzon. Eu tenho certeza que o senhor voltará a esse tema em outras oportunidades. Bom, senhores parlamentares, não havendo mais nenhum parlamentar que gostaria de utilizar o horário dos partidos políticos, o senhor gostaria de utilizar do seu partido? É que já chamou algumas vezes. Então, o deputado João vai fazer uso pelo bloco parlamentar PP, PR e PSB, pelo tempo de até 13 minutos, senhor deputado. Boa tarde, presidente Ana Paula, público que nos assiste pela TV da Assembleia, aqui na Assembleia Legislativa, no plenário, em nome do prefeito de Siderópolis, todas as autoridades que se encontram aqui, seja bem-vindo. Na verdade, eu vou ser bem breve, deputada Ana Paula, mas eu não poderia deixar de fazer um registro ocorrido tanto no domingo quanto ontem, na segunda-feira, de feitos de catarinenses que realmente coroaram o ano de 2017 muito positivamente. Primeiramente, deputado Valduga, eu estou falando de um esporte que foi há muito tempo, por muito tempo, discriminado, que é o surf, mas que hoje realmente representa um orgulho nacional, e Santa Catarina e Florianópolis têm um capítulo muito especial com relação ao Brasil e o mundo. No domingo, um surfista nascido em Timbó, nascido em Joinville, mas que mora em Timbó, que por 12 anos batalhou no WQS, que é a divisão de acesso à primeira divisão mundial, é a Série B mundial, conseguiu em águas havaianas, no campeonato na praia em Haleiwa, o acesso, depois de 12 anos de tentativa. Por muitas vezes, ele chegou ao Havaí precisando de apenas um resultado e não conseguiu, demonstrando realmente persistência e muito mais. Até porque o William Cardoso, essa pessoa que eu estou falando, perdeu o pai e a mãe muito próximo. Esse ano, no começo do ano, estava sem patrocínio nenhum. E realmente o ser humano, quando tem dificuldade, quando tem um desafio que às vezes parece impossível, ele tira energia, tira forças da onde achava que não tinha. Então eu queria, em nome de 3 catarinenses, 2 nascidos aqui e um radicado aqui, do William Cardoso, lá de Joinville, que mora em Timbó, uma cidade que nem tem praia, mas que surfou sempre a vida inteira em Balneário Camboriú, ao Thomas Hermes, que é de Barra do Sul, e na segunda-feira também conseguiu acesso, não sei por quantos anos, não sei se por 12 anos também, como William Cardoso, mas garanto que por bastante tempo, e já tinha batido na trave algumas vezes. E ao Iago Dora, esse guri que é um fenômeno, que já no meio do ano já tinha conseguido o acesso à primeira divisão do surf. E nós, desde os irmãos Padarates, não tínhamos catarinense na Série A do surf mundial, do Neco e do Teco, e do Marco Polo.
Então, desde há muito tempo, 2005, 2006, que nós não tínhamos representantes. Então, em nome desses 3 catarinenses que estão orgulhando o Brasil há muito tempo, orgulhando Santa Catarina há muito tempo, as suas cidades há muito tempo, a gente com certeza vai poder acompanhar o ano de 2018 com 3 catarinenses na divisão do surf mundial, na primeira divisão do surf mundial. Mas eu não sei se o deputado Manuel Mota gostaria de fazer uma parte. Ele é mais jogador de futebol, não é surfista, mas com certeza entende de esporte. Eu quero cumprimentar o eminente deputado João Amin, parabenizar pelo seu pronunciamento e dizer que Vossa Excelência ontem azulou. Foi lá, falou nos trator azul e eu comunguei com o trator azul e ontem à noite só deu azul. Então você deve estar hoje todo por dentro azul, porque o Avaí ontem fez a maior partida da sua história, né? E com certeza você hoje está brilhando por dentro com aquela vitória. Mas eu queria pedir só mais um pouquinho para registrar a presença do prefeito Alemão, prefeito Siderópolis, um prefeito extraordinário, vem fazendo um trabalho, reeleito um trabalho extraordinário. E o vereador Rodrigo, um jovem que vem se destacando, e o Silvio, né, o Silvio Fernandes, que acompanha. Então eu quero registrar aqui nesse parlamento e cumprimentar também pelo surf, que o meu motorista é presidente, né, do surf de Arroio do Silva. Opa. E quando tiver, vai lhe convidar para você ir no sul. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputado Manuel Mota. Então, terminando o registro, há ainda outro catarinense radicado, porque não nasceu aqui, mas mora na Barra da Lagoa, lutando para fazer parte da primeira divisão do surf mundial. Então, a gente torce para todos, para os que já estão garantidos, o Iago Dora, o Thomas Hermes e o William Cardoso, que tem uma história de vida que realmente merece registro e aplauso por parte dos catarinenses, e ao Michel Rodrigues, que vem, esperamos ainda essa etapa que terminou agora há pouco, era a penúltima, ainda a última no Avaí, na praia de Sunset. A gente espera que esses catarinenses que nasceram aqui ou escolheram essa terra maravilhosa para viver, possam continuar, agora obviamente com muito mais destaque, representando o Brasil, representando Santa Catarina, as suas cidades, nas ondas do mundo inteiro. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado João Amin, que fez o horário do bloco parlamentar PP, PR, PSB. Queria, senhora pela presidente, ordem, deputado Serafim pela Lenzon. ordem, cumprimentar os prefeitos, os vereadores, em nome do prefeito Marcos Pedro Weber de Luiz Alves e também do prefeito Alemão de Siderópolis, cumprimentar a todas as autoridades que estão aqui nas galerias da casa. Muito obrigado. Muito bem-vindo, os senhores prefeitos, a essa Casa de Leis. Senhores deputados, como ainda dentro do horário dos partidos políticos, nós não temos mais nenhum integrante dos partidos que gostariam de se manifestar, essa presidência suspende a sessão até o horário das 16 horas, para que possamos, às 16 horas, realizarmos a ordem do dia. Está suspensa a sessão.